Você vai ouvir agora uma mensagem impactante com o pastor João Batista, Igreja Aliança Renovada, pregando a verdade por toda a terra. Tiago 16 e 17, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? A Bíblia por diversas vezes fala que Deus é um Deus que não muda. O Deus que criou Adão, que afogou os homens e as mulheres dos dias de Noé nas águas do dilúvio, que chamou Abraão, que tirou Israel do Egito com mão forte e braço estendido e mão forte, é o mesmo Deus que nós invocamos aqui nessa noite. E a Bíblia diz que nós só não somos consumidos porque, felizmente, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas se você parar um instante e voar com o teu pensamento e começar a imaginar as maldades que acontecem na face da terra, nesse instante que nós estamos aqui agora, e que você começa a ver mães abortando as suas criancinhas, que você começa a imaginar as mulheres tirando o feto, pagando médicos para arrancar as criancinhas do feto do seu ventre, arrancando o feto, tirando as pernas, os braços, esmiuçando aquela criancinha indefesa de dentro do seu ventre, numa maldade cruel, tão somente porque ela não quer e não aceita aquela criança. E quando Deus olha do céu, se fosse uma, duas ou três ou quatro pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, mas são centenas de milhares de pessoas que nesse exato momento estão abortando as suas criancinhas. Quando você olha hoje para o mundo e que você vê pessoas no leito do hospital, numa maca, no corredor, e aquela pessoa está ali, sabe por quê? Foi acometida de uma doença, de uma enfermidade, e ela está ali porque o governo surrupiou o dinheiro público, porque o dinheiro foi roubado, foi desviado, foi empregado em outras coisas. O dinheiro que era para a saúde, que era para a medicina, foi desviado, foi levado para outro lugar e foi roubado da população, e a pessoa está sentindo dor ali, e o dinheiro, e não há aquela dor que ela está sentindo ali, meus irmãos, não há nada que possa passar a sanar, e Deus está contemplando isso, e são centenas e centenas de pessoas que nesse exato momento estão em cima de uma maca sentindo dor, por causa do governo ladrão, do governo corrupto, de homens maldizentes, de homens ladrões corruptos, que não tem dó do seu próximo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não muda. Deus não muda. Se você for mais além e imaginar o tanto de maldade de pais maltratando seus filhos indevidamente, e de filhos maltratando seus pais, de filhos maltratando aquela pessoa que já está idosa, que não pode mais se levantar, que não consegue mais andar com as suas pernas, precisa de ajuda de alguém, e os filhos não estão nem aí para ele. Muitas das vezes a pessoa idosa não tem a felicidade de ser levada para um asilo, às vezes é maltratada dentro de casa mesmo pelos filhos. E Deus está contemplando. Quantas não são as pessoas
que sacrificam o que sacrificaram os seus filhos ao longo da história da humanidade. Pegaram os seus filhos e cortaram o coração com um punhal, e o sangue derramou daquela criancinha, e aquela criancinha foi oferecida a um demônio, a um Deus estranho. E isso Deus tem contemplado aos milhares e milhares e milhares ao longo da história da humanidade. Quantas guerras aconteceram na história da humanidade por conta de interesse de homens malignos, e que essas guerras deixaram um rastro de destruição. Pessoas morreram, outras pessoas foram aleijadas, perderam a perna, perderam o braço, outras pessoas ficaram paraplégicas, as crianças ficaram com fome, as crianças perderam o pai, perderam a mãe, as crianças ficaram a Deus dará, e isso tudo Deus estava contemplando. Se você for mais além, você pode ir e meditar o tanto de maldade que existe nesse mundo, o tanto de contaminação diabólica, satânica que existe nesse mundo, o tanto de coisa ruim que existe nesse mundo. Eu falei e citei algumas aqui, mas você pode parar um instante. Pare um instante, por favor. Pare um instante na sua casa, sente na sua cadeira, feche seus olhos e comece a imaginar o quanto esse mundo é mau, o quanto esse mundo é perverso, é maligno, e as pessoas se deixam levar pela malignidade do diabo dentro delas e começam a praticar o mal. E a Bíblia diz, meus irmãos, não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que essa palavra quer dizer a nós nessa noite? Como que eu posso interpretar essa palavra aqui, naquilo que eu estou dizendo a vocês? Que Deus é um Deus que não muda. Ele contempla toda a maldade do homem, mas Ele espera o tempo determinado para retribuir sobre a cabeça do homem tudo aquilo que ele fez de ruim para o seu próximo. Deus vai retribuir tintim por tintim sobre as cabeças que fizeram o mal aqui na terra. Todos os homens malignos que procuraram a guerra, fizeram guerra, tiraram vidas e mais vidas de milhares e milhares de pessoas, deixaram criancinhas órfãs, o pai e a mãe morreu na guerra, vítima de alguma coisa, de um ataque, sei lá de quê, pessoas que premeditaram, elaboraram ataques terroristas para matar pessoas inocentes. Deus vai retribuir sobre a cabeça dessas pessoas. A Bíblia diz: não erreis, meus amados irmãos. Deus não muda. A Bíblia narra como Deus se comporta diante das autoridades, de como Deus se comporta diante dos homens, diante das nações. Há tempo, Deus espera o tempo certo para punir as nações. Deus espera o tempo certo para punir a pessoa. Deus espera o tempo certo para punir o pecador. Ninguém escapará e ninguém escapa das mãos de Deus. Não adianta tentar se esconder também atrás da Bíblia. Não adianta também muitos crentes tentar se esconder atrás de uma igreja, porque não vai escapar da mão de Deus. Não vai escapar da mão do Todo-Poderoso, porque as obras dos homens serão pesadas em balança de precisão, e se a obra pesar para o lado da mão de Deus, Deus vai esmagar essa pessoa. Hoje a gente vê a maldade, irmão, imperando. Você não pode ficar aí fora muito tempo, senão você é assaltado. Muitas das vezes a sua vida é ceifada se você não entregar o seu pertence ao meliante. Se você não entregar o seu pertence ao marginal, ele pode te tirar a vida, porque as pessoas são maus, as pessoas são ruins, as pessoas têm na essência a malignidade do diabo. E nós estamos vivendo um tempo de graça, de dádiva que vem do céu, de coisas boas que está descendo sobre nós.
Quantas não são as pessoas que estão sendo acometidas agora com seta diabólica e que não resistiram e foram a óbito? E não foi nada não, foi só uma seta, um dardo inflamado de Satanás que atingiu a pessoa, e a pessoa não tinha a proteção de Deus, e a pessoa não tinha um anjo acampado do lado dela para defendê-la dessa seta do diabo, e ela não suportou o ataque do diabo, e ela pereceu com aquela seta maligna. O diabo está atravessando as pessoas com dardos inflamados, as pessoas não estão resistindo e estão partindo para o outro lado da eternidade totalmente despreparadas, e quando elas chegarem do outro lado da eternidade, é que elas vão perceber a gravidade, o grande erro que elas cometeram quando tiveram oportunidade aqui na terra. Porque aqui na terra, meus irmãos, muitas vezes os pregadores se esgoelam, fazem de tudo para alcançar as almas, vão nas casas, fazem culto, vão nas esquinas, pregam nas esquinas, levam a caixinha de som, levam o megafone, abre o verbo, abre a boca, começa a pregar, e o povo, os pregadores, muitas vezes é motivo de chacota para muita gente. Mas vai chegar o dia da vingança. Deus não muda. A história fala, meus irmãos, que aquele que faz uma forca, nesta forca ele será enforcado. Não foi Amã que preparou uma forca para enforcar Mardoqueu? E não foi enforcado Amã na mesma forca que preparou? Deus é um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. Por isso a Bíblia está trazendo uma palavra de exortação para nós. Não vamos errar esse ano como erramos ano passado. Vamos acertar. Vamos procurar fazer o que agrada a Deus. Paulo disse: eu persegui a igreja do Senhor, e eu fui o principal pecador, e a graça de Deus me alcançou. Ele não estava Paulo podia muito bem se vangloriar. Não, tenho eu pregado por muitos lugares, tenho eu ido por muitos lugares, até muitos países eu tenho entrado, tenho atravessado fronteira para levar o evangelho, debaixo de chuva, sem roupa, faminto, descalço muitas das vezes. Mas ele disse: não, eu fui o principal pecador que persegui a igreja de Deus. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo: eu tenho que consertar minha vida mais e mais, eu tenho que acertar mais e errar menos, porque eu sou pecador, apesar do meu esforço, do meu trabalho, da minha obra. Mas ainda assim, o que me justifica não é o meu trabalho, não é a minha obra no Senhor, mas é o sangue de Jesus que me lavou, e cada dia mais que eu acerto na presença de Deus, mais eu sou justificado diante de Deus. Então essa palavra que eu estou falando para os irmãos essa noite, Deus não muda. Eu queria só lembrar os irmãos de algumas coisas que Deus fez na terra, de como que Deus puniu algumas pessoas. A Bíblia diz, meus irmãos, que vocês bem conhecem a história, que nos dias de Noé, o povo não queria nada com Deus, e o povo fez galhofa, fez chacota com a obra de Deus nas mãos de Noé. Algumas pessoas do tempo de Noé poderiam dizer: Noé, para que esta fabricação, para que esta embarcação, para que isso? Mas Deus esperou pacientemente, até que chegou no ano 600 da vida de Noé. No segundo mês, aos 17 do mês, diz a Bíblia que se abriram todas as janelas dos céus, e choveu 40 dias e 40 noites. Não houve misericórdia, não houve piedade, não houve clemência. Você pode imaginar a cena do dilúvio, as mamãezinhas com os bebezinhos no colo se afogando. Você pode imaginar a cena do dilúvio, as mulheres grávidas se afogando nas águas do dilúvio, não tinha quem socorresse, porque todos estavam sendo afogados. Vocês podiam imaginar a cena, as pessoas, os anciões com 100 anos, 140, 150 anos, que mal davam conta de andar, se afogando nas águas do dilúvio, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Mas Deus não os ouviu, Deus não teve piedade, porque o tempo da graça para aquele povo acabou.
Deus não muda, e a história mostra que Deus é implacável na sua vingança. Hoje as pessoas podem até mesmo vir, passar na frente da igreja aqui e olhar para nós e dizer: esse povo louco, perdendo o tempo. Mal eles sabem que o tempo deles está acabando. Mal eles imaginam que o tempo deles está sendo contado, porque Deus não muda. Tiago diz: não erreis, meus amados irmãos. Deus não muda e não há sombra de variação na sua personalidade. Dias estão vindo, meus irmãos, dias estão vindo e são dias de vingança, são dias de ira, onde Deus irá se vingar das pessoas que desprezaram a sua palavra, que desprezaram a mensagem do Evangelho que foi pregada em cima dos altares, no púlpito das igrejas, nas esquinas, nas feiras, nos programas de rádio, aonde a palavra de Deus foi lançada aos ouvidos dos homens, e os homens desprezaram a mensagem. Dias de vinganças estão por vir sobre aqueles que não ouviram. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz que Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se prepare, igreja, não perca a sua salvação, porque o fulano, que muitas das vezes sentava do seu lado aqui na congregação, não quer nada com Deus. Fulano, ciclano, não quer nada com Deus, deixa eles para lá, cuide da sua vida. Fulano e ciclano não quer orar, ore você pela sua alma e pela sua casa. Ore você pelos seus parentes. Deus confiou a tua casa nas tuas mãos, ou será que a Bíblia está fazendo a gente errar? Porque Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua oração tem poder de tirar os teus parentes do fogo do inferno e pela misericórdia de Deus levá-los ao céu. Mas para isso é preciso uma vida com mais acertos e menos erros. Nós precisamos acertar o caminho do céu através da palavra de Deus. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo aqui erra, todo mundo falha, todo mundo peca diante de Deus. Mas o que vale daqui para frente vai ser o nosso esforço, a nossa garra em querer atingir o céu. Sabendo que Deus não muda, dias estão vindo que Deus vai punir aqueles que endureceram o coração para a sua voz. Não foi assim sobre a vida de Faraó e todo o exército de Faraó no antigo Egito, onde Deus mesmo disse: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque hei de me vingar, porque Faraó matou as minhas criancinhas. Pois eu vou entrar no Egito e também vou me vingar de Faraó e vou matar as crianças, não só as criancinhas, mas como todo primogênito do homem como das criaturas, todo o primeiro filho, aleluia, do homem, até o pintinho da galinha que nasceu primeiro. Naquele dia Deus se vingou, o pintinho da galinha do Faraó, eles morreram. Deus é implacável. Faraó, tu matou minhas criancinhas, não foi? Pois eu também vou me vingar, Faraó. Vou mandar a 10ª praga e vou matar o teu filho. E assim Deus entrou no Egito e se vingou de Faraó. No outro dia, Israel saiu do Egito, porque o povo dizia: vão embora daqui, o que é que vocês querem? Aí o povo de Israel disse: não, me dá ouro, me dá prata, me dá vasilhas valiosas, me dá vaso que tem valor. E o povo do Egito deu na mão dos hebreus, e eles saíram despojando o Egito, levando riquezas para o deserto. Deus é vingativo, meus irmãos. Nós temos que aprender isso. Deus é vingativo. Então, se a gente tiver consciência e noção
de quem é Deus, a gente vai procurar acertar mais e errar menos. E nesse ano, meus irmãos, em nome de Jesus, o caminho da casa de Deus, o caminho da casa de oração tem que estar no teu coração. Essa casa de oração tem que estar na tua mente. Essa casa de oração é casa para você orar, para você vir aqui colocar a sua vida espiritual diante de Deus. Porque às vezes você passa o dia inteirinho correndo de lá para cá, daqui para lá e não tem tempo. Mas quando você chega na casa de Deus, o teu coração se abre para falar com Deus. E Deus está nos dizendo nessa noite que o tempo está breve e abreviado está o tempo, e que nós temos que acertar mais e errar menos. A Bíblia diz: não erreis, porque será. E no versículo seguinte, 17, diz: porque Deus não muda. Muitas dádivas têm vindo do céu, muitas coisas boas têm vindo sobre a igreja. Porém, dias virão em que Deus também vai trazer a sua ira sobre a igreja desviada. Então hoje os crentes não querem mais orar, se humilhar para Deus. Os crentes querem só vir para a casa de Deus pedir as coisas. Senhor, me dá isso. Tem crente que tem capacidade, e porque eu falo lá em casa, muitas vezes as pessoas ligam para nós, né? Outro dia me ligou uma pessoa, só Deus na causa: pastor, ora por mim, porque eu preciso saber se aquela pessoa é de Deus ou não é de Deus para a minha vida. Olha que situação a pessoa me colocou. Quem tem que saber se a pessoa é de Deus ou não é de Deus, meus irmãos, é você, que tem que pedir para Deus, tem que pedir uma luz para Deus para saber se você está se colocando numa bênção ou numa maldição. Muitas vezes as pessoas estão orando por coisas tão fúteis, tão simples, e Deus está olhando do céu e está olhando para nós e está dizendo: nossa, o povo está indo para o caminho errado, está desperdiçando o tempo, não está me buscando, não está orando, não está clamando, não está santificando, e o tempo aqui está acabando, eu estou chegando, e o povo desapercebido. Irmãos, o pão de cada dia, nós temos que trabalhar, correr atrás para ganhá-lo. Mas correr atrás de riqueza não é para a igreja, porque a igreja já é rica no Senhor. A igreja já é rica. No livro de Efésios capítulo 1, diz a Bíblia que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A igreja já é rica. A igreja tem um médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, que pode curar as enfermidades dos crentes. A igreja tem o advogado dos advogados, que pode advogar tuas causas aqui na justiça também. A igreja, meus irmãos, tem o ajudador, tem o consolador, aquele que pode te ajudar, que te consolar nos momentos mais difíceis. A igreja tem, diz a Bíblia, aquele que tem a chave de Davi, que abre porta onde não tem porta. A coisa está difícil, está muito difícil, mas se a igreja clamar, Jesus vem com a chave e abre porta onde não tem porta, e uma passagem se abrirá na tua frente, e tu há de passar sobre essa dificuldade, e você vai cantar o hino da vitória do outro lado. A igreja tem tudo nas regiões, onde? Nas regiões celestiais. E como fazer para chegar nas regiões celestiais? Somente invocando o nome dele, somente através da oração, meus irmãos, e se colocar numa posição espiritual que Deus possa te ouvir, para que você alcance as bênçãos que estão liberadas nas regiões celestiais. Então nós não podemos errar mais na nossa vida espiritual. Não podemos dar lugar mais, meus irmãos, para a dificuldade, para o desânimo. Nós temos que zelar da nossa vida espiritual, porque se você não zelar da sua vida espiritual, quem que vai zelar? Se você é desleixado com a sua vida espiritual, quem que vai zelar? Você vai perecer, e depois você vai colocar a culpa em quem? Então você tem que zelar da sua vida espiritual. Ah, mas fulano não está zelando da dele, aquele irmão lá não está zelando. Ele não sabe, mas você já sabe. Deus é vingativo e vai se vingar até mesmo dos crentes. Como é que Deus vai se vingar dos crentes? Com essa palavra aqui: apartai-vos. Essa palavra aqui não é
para o mundo. Essa palavra aqui é para os crentes que ouviram a palavra e não deram valor. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Essa palavra aqui não é para as pessoas que estão no mundo. Essas palavras são para pessoas que vieram na igreja, que ouviram a palavra, ou ouviram a palavra na rua, ou pessoas que até mesmo foram crentes, se batizaram, mas viveram uma vida desleixada. Essa palavra é para eles, não é para o ímpio, não é para o pecador, porque o mundo já está condenado, e quem está no mundo já sofreu condenação. Mas essa palavra é para os bode. Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Aí lá embaixo diz: vós que praticais a iniquidade. Essa palavra é para os crentes rebeldes, relaxados, que não quer nada com Deus, desvaloriza, menospreza, não dá valor à palavra de Deus, não sacrifica, não valoriza o esforço que Jesus fez naquela cruz para nos salvar. Tem pessoas que acham que Jesus foi lá na cruz, entendeu? Pendurou lá e achou muito bom aquilo lá, e ficou ali nas mil maravilhas. Tem pessoas que acham que Jesus não se esforçou, não lutou, não pelejou, não sofreu a dor da separação. Ele mesmo falou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca se separou do Pai, mas ali na cruz o Pai saiu dele, se separou dele. E a Bíblia diz que Jesus levou sozinho as maldições. E a Bíblia diz no livro de Filipenses que ele triunfou em si mesmo. E expôs as potestades, a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, ele triunfou em si mesmo, no seu esforço, na sua garra, na sua determinação. Jesus triunfou na sua garra, na sua valentia. Ele triunfou em si mesmo, vencendo o diabo, o pecado, e derramando o seu sangue. Por isso que ele recebeu um nome que é poderoso. Por isso que o nome de Jesus tem poder. Por isso que o nome de Jesus é sobre todo nome. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então tem crente que não esforça na vida espiritual, acha que Jesus não fez nada por ele, acha que Jesus foi lá no mateiro e foi com a maior alegria e foi feliz ali naquele momento. Acha que Jesus não fez nada. Você acha que a Bíblia iria revelar para nós que o suor de Jesus estava se transformou em gota de sangue? Por quê? Porque ele passou uma aflição interna dentro dele tão grande que você e eu não temos noção. E nós não vamos entender isso aqui só no dia que ele revelar para nós. Então nós temos que valorizar a nossa chamada, meus irmãos. Valorize a sua chamada, para que você não se arrependa depois, para que você não chore depois. Valorize a sua vida espiritual. Estamos aí, mais um ano para romper. E o que será que vai acontecer esse ano? O que será que vai acontecer esse ano? Porque o homem é como uma erva, e a glória do homem como a flor da erva. É rápido que o homem seca e murcha. É rápido. Deus é eterno, mas nós somos passageiros. Então nós temos que valorizar a nossa chamada aqui na terra, porque a vida eterna nos foi proposta, e nós temos que agarrar ela. O diabo não tem proposta de vida eterna. O diabo não recebeu promessa de vida eterna, mas nós recebemos, e ele é invejoso. Ele é invejoso e não quer que você tome posse da vida eterna. E não quer que você tome posse da vida eterna. Da vida eterna. Você não vai morrer. Você nunca há de morrer. Porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Ainda que um dia você diga, ainda que um dia você seja levado daqui para o outro lado da vida, mas a Bíblia diz que crente não morre, crente dorme. Você pode até mesmo dar um cochilo espiritualmente. A carne sua
pode tombar, sua alma pode sair do corpo, mas você vai só dar um cochilo, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Jesus Cristo vai acionar as trombetas e os anjos vão vir te buscar onde tu estiveres, porque Deus terá prazer na tua vida, porque você se esforçou aqui na terra, mostrou garra, determinação, mostrou valentia, mostrou esforço, mostrou interesse para ser um salvo em Jesus Cristo e fincou a bandeira, aleluia, da vitória na glória. Mas tem crente que não está nem aí para a vida eterna. Sobre esses permanece a ira de Deus. Então não esqueça, viu? A proposta ainda está de pé. Deus não mudou, é o mesmo. Mas se os crentes querem, se as mulheres, para encerrar, se as mulheres querem, as mulheres aí nas igrejas, querem pintar os lábios, querem pintar o cabelo, querem pôr mini saia, se os homens querem andar de qualquer forma, né, desconcertados, se os homens querem andar de qualquer maneira, que vão, que façam o que bem entendem, porque o dia está se aproximando. O dia em que Deus vai honrar aqueles que honraram Ele aqui na terra, e o dia que Deus vai desonrar aqueles que desonraram a Deus aqui na terra. Aleluia. Você quer honrar a Deus ou você quer desonrar a Deus? Se você e eu queremos honrar o Senhor, então nós seremos honrados por Deus. Mas se nós desonrarmos a Deus, Ele há de nos desonrar e nós vamos passar vergonha. Mas Deus está chamando você e a minha pessoa para nós passarmos, aleluia, diante dEle em honra por toda a vida e vida eterna. Oh glória! Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Grande Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite, na Tua palavra, meu Pai, nós queremos firmar a nossa voz. Meu Deus, prepara esse povo, prepara a minha vida também, para estar diante de Ti, no dia do toque do sonido da trombeta, no grande chofar do eterno Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, me ajuda a orar mais e mais na Tua face, me ajuda a santificar a minha vida. Os dias estão vindo, o Senhor é um Deus poderoso, implacável na sua justiça. Oh glória, tem misericórdia de nós.